Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa 32ª reunião do canal Espírita Simplesmente Chico. Um canal onde levamos um pouco dos estudos da doutrina espírita kardecista através dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde em nossas reuniões vamos fazendo um estudo sequencial, né? Rogamos a Deus, mais uma vez, a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, que seja uma reunião muito produtiva, muito boa, e que possamos emanar vibrações ótimas para todos que nos assistem, né? Comigo, aqui compondo a mesa, minha esposa, minha companheira de sempre, Fábia. Boa noite, Fábia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O Felipe, meu filho, a Marcela, na parte de produção, boa noite. E, como sempre, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a equipe trabalhadora espiritual sempre com a gente, para podermos fazer esse trabalho simples, mas de muita importância, feito com muito amor, com muito carinho, muita responsabilidade, né? E hoje, não sei como está aí quem está nos assistindo, mas um dos dias mais frios, curtindo um friozinho aqui, né, Fábio? E da sequência, né? Sequência, nós paramos no capítulo 5, né? Nas provas voluntárias e o verdadeiro silício, no item 27, né? Isso do mesmo. qual nós tínhamos dado início no item 26, né? Na reunião passada. Isso, E vamos dar sequência então no item 27, perfeito. né? Para quem acompanha a gente neste evangelho, tem essa capa aqui. A página é 95. Item 27 da página 95. Quem não acompanha a gente por esse, mas por outros, é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, item 27. Ok? Ok. Enquanto procuram ali, lembrando, né? Quem tiver alguma dúvida ou quem quiser deixar o nome, né, Fábio, para estar no caderno das orações, né? Sim, só mandar mensagem Mandar lá. pela mensagem do YouTube, né? Isso, E também nosso canal no Facebook, que vai estar lá como Francisco Xavier, né? isso. Então, fiquem à vontade, tá? E nós vamos estar respondendo as perguntas quando tiver e colocando os nomes no nosso caderninho aqui. De preces, De isso. preces, né? Pois sempre no início e ao findar das reuniões, nós, com as câmeras desligadas, nós fazemos as orações e as preces, né? Sim. E esperamos, temos a certeza que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, através dos anjos da guarda de cada um, através dos espíritos de luz, que faz chegar essas vibrações, né, na casa de cada um. Bom, dito isso, vamos dar então a sequência aos Perfeito. nossos estudos? Ok, então, página 95, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 27. Ok. Deve-se por termo as provas do próximo, quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Bernardin, Espírito Protetor,
Bordeaux, 1863. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores. As parcelas da dívida que tendes a pagar, mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não dizer ao sofrimento deste ou aquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Desde o começo dos nossos estudos, né, nós sempre fazemos as observações em que, como nos é passado, né, que no Espiritismo nós cremos na lei da reencarnação. Então sabemos que aqui nós temos nossas provas para ser passadas, né? Nossas faltas anteriores, de vida anteriores, ou até mesmo, né, a vida em que nós estamos aqui encarnados, vivendo. Mas, mesmo tendo esse conhecimento, nunca podemos banalizar os nossos sentimentos. Então, olha, se eu vejo uma pessoa em dificuldade, em sofrimento, é normal eu saber porque eu acredito na reencarnação, eu acredito não vamos dizer pagamento, mas na chance de recuperar, né, de rever as faltas anteriores. Por causa disso, eu vou ver uma pessoa em sofrimento, uma pessoa em dificuldade e falar, se está assim, é porque merece. Se a pessoa está assim, é porque na vida passada ele foi isso, foi aquilo, né? Se a pessoa está em sofrimento, é porque tem que sofrer. Se fosse assim, ninguém ajudava ninguém. Ninguém ajudava ninguém, então cada vez mais nós estaríamos indo ladeira abaixo, né? Regredindo na nossa missão, né? De apuramentos, né? De sentimentos. Então, tomar muito cuidado com esse conhecimento e não deixar saber usar do conhecimento, né? Não deixar ele endurecer os nossos corações. Então, é o que diz aqui. Se a pessoa está em sofrimento, será que não é a sua chance de você ajudar essa pessoa?
Será que não é essa a sua missão? Deus colocou Será você que Deus ali, não né? colocou uma pessoa em dificuldade na sua frente para que você levantasse? Como é que você vai saber os desígnios de Deus? Não é mesmo? Então, o Espiritismo é a lei maior, é a da gratidão, né? Da caridade, do amor ao próximo. Então, não cabe a nós tentarmos julgar ou já tentar saber da vida da outra pessoa. E sim ajudar. Sim ajudar. E quando, que nem Chico falava, e quando não conseguir nada, não tiver nada para fazer, nada para falar, pelo menos fique quieto e não atrapalhe, né? Faça uma prece. Faça uma prece, mas nunca atrapalhe, nunca julgue, nunca joga forças negativas, né? Nunca desdém de ninguém. O Chico sabe? tem uma frase do Chico: se não tiver nada de bom para falar, né? Cale-se, né? Cale-se. Então, é muito importante essa lição de hoje, pois então sabemos que aqui nós estamos num mundo de provas e expiações, sabemos que aqui é uma chance de nós nos recompormos, né, de nossas faltas alheias, passadas e às vezes até na vida presente, mas sempre ter no coração a caridade e a ajuda ao próximo, sem julgamentos, né? Isso é muito importante. Vamos continuar? Perfeito. Então vamos seguir. Não digas, portanto, ao verdes um irmão ferido, abre aspas, é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso, fecha aspas. Mas dizei ao contrário, abre aspas, vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu, como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Fecha aspas. E aí nós pensamos, né? O quanto de responsabilidade temos todos nós, né? Todos nós que somos perfeitos na parte física, né? Temos os nossos corpos perfeitos para trabalhar, né? E nos faz, de uma forma ou outra, responsável por aqueles irmãos que não conseguem, né? Uma maneira ou outra, às vezes por deficiência física, às vezes por deficiência mental, às vezes por desilusões, acabam caindo nos vícios, né?
E nós já temos uma parcela de responsabilidade. Agora imagina quem se põe para um cargo de autoridade, né? Imagina a responsabilidade que uma pessoa, né, no cargo público, um dirigente público, né, não tem nas suas costas para de amparo para com essas pessoas, né? Feliz daquele que consegue, através do seu cargo, através, né, das verbas, fazer Fazer a algo sua de parte, bom, né? né? Fazer a sua parte. Fazer Se algo cada de um bom, fizer né? um Agora, pouquinho. imagina aquele que com essa tamanha responsabilidade, um tamanho compromisso, né? Compromisso para os seus aqui na terra, né? Através dos seus eleitores, através de quem num cargo de confiança, mas mais que isso, com seu compromisso com Deus, né? Que o colocou. Quanto mais responsabilidade, Quanto né? mais Quanto mais será dado, mais mais será. será pedido, Então né? imagina uma pessoa dessa que aí usa desses valores, do seu cargo em Da si, posição. da posição, Uhum. para desviar, né? Tira quem daquele tanto que está precisa, precisando. né? Tanto precisa, o que tanto. Esse vai ser uma pessoa aqui nessa vida, pode até ser que ele consiga, né? Um sucesso, né? Vamos dizer assim. Mas imagina o quanto que essa pessoa estará trazendo para si, para os seus próximos que vão desfrutar desse desvio, o quanto de coisas ruins, o quanto de peso, né? O quanto de sofrimento, sabe? Então, por essas pessoas é muito triste. Sim, mas essa é uma consequência. Até tem uma frase, né? Que diz assim: no fim, todos nós, e nós nos incluirmos, todos nós vamos sentar para o banquete das consequências. Nós todos vamos sentar lá para esse banquete e vamos ter que prestar contas do que nós fizemos de nós, do que nós fizemos para com os outros, do que nós fizemos da nossa vida, de todos os nossos recursos, de todos os nossos benefícios que tivemos, como que nós, nossa saúde, né? Como tudo. Nós administramos tudo que nós ganhamos, porque nós estamos aqui emprestado, num corpo emprestado, que nós temos que prezar, saudável, cuidar, né? Exatamente. E nós vamos sentar para esse banquete, vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos. Cada segundo da nossa vida. E também do que nós não fizemos. Por que não fez? Por que você não fez isso? Então, todos nós estaremos lá prestando conta no fim, né? Pois é. Então, sempre tenha em mente não julgar e sempre que puder, sempre que tiver a oportunidade de ser útil, a oportunidade de dar a mão a um irmão, né? Faça. Porque eu acho que não tem bem maior do que você
levar consigo o máximo possível de uma consciência leve, né? Tranquila. Saber que você fez o seu melhor, né? É lógico que nós somos humanos, nós erramos, né? Sempre Estamos aqui tropeçando. engatinhando ainda, né? A nossa evolução, mas o máximo possível que a gente puder fazer para termos a nossa consciência mais leve Um possível, pouquinho né? mais leve, Um pouquinho mais leve, sempre vale mais do que qualquer coisa, sabe? Às vezes a gente vê pessoas que aprontam cada uma aí, né? Nas políticas da vida aí, né? E aí fala, mas não, a pessoa vai, faz isso, faz aquilo, e aí tá de boa, né? A justiça tá, a mão da justiça não pesa. Olha, pode ter certeza. Se a mão da justiça dos vivos não pesa, a mão da justiça de Deus, essa não falha, né? Então, não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Temos que viver o nosso dia a dia conforme nós podemos, né? Nos nossos limites, né? E tentar viver bem conosco, com os nossos próximos, né? Nossos entes queridos, e com quem nós podemos dedicar também um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa força, né? Fazendo a caridade. Essa é a melhor maneira que temos de viver, né? Vamos ver o que mais temos aqui pela frente. Continuando então. Auxiliai-vos sempre, pois em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas, porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como o instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Exatamente. Então, aquele que ainda não ajuda ainda faz piorar, né? Deixa ficar pior. Deixa ficar por mais para baixo. Tem muitos que tem aquela expressão que adora chutar cachorro morto, né? Você já viu essa expressão, né? Pessoa, por quê? Porque a pessoa geralmente quando está num momento difícil da vida, ela fica vulnerável, né? E aí é muito fácil você chegar e humilhar, né? E xingar e pisar, né? Muito fácil. Pois não vai ter reação. Você sabe que não é aquela pessoa que vai ter uma reação, não vai te responder, né? Então,
que aí que vem a, né, chutar cachorro morto. Ele não vai te morder. Você pode chutar à vontade que você não vai tem certeza que não vai levar uma mordida, né? Então tem pessoas que para se sentirem melhores, né? Se sentirem com seus egos mais salutar, né? Aí aproveita de momentos difíceis e aí querem dar lição de moral, né? Humilhar, pisar, né? Tem pessoas que se alimentam também disso, né? Eles gostam, né, dessa posição que eles podem ter, né? Então, se aproveitam, como eu diria que a que vem à mente são vampiros, né? Vampiros que se alimentam da dor, né? Se alimentam da vulnerabilidade, né? Uhum. E isso alimenta o seu ego, né? Para essas pessoas que elas são doentes, né? Porque às vezes parece que não se enxergam, né? O que estão fazendo. Então é muito fácil, né? E só são só faltas aí que vão se acumulando, que depois é a semente plantada que depois tem que ser colhida, né? Então tomar muito cuidado. Às vezes pode ser por sua classe social, por sua profissão, né? Quantas vezes a gente não vê pessoa tratar mal ali uma pessoa que tem um serviço inferior, né? Numa visão superficial. Uma visão idiota, né? Idiotice, né? Porque cada um tem a sua profissão e cada um tem a importância. Toda profissão é importante. Mas num patamar assim que idiotice, né? De colocar. Às vezes a pessoa se põe tão lá no alto, né? E tenta pisar naquele, né? Que está ali prestando um serviço, né? E que se julga inferior, né? Trata mal uma pessoa e sai contente, né? Satisfeito. Hoje eu respondi para mais um, né? Hoje eu pisei mais um. Pobre dessas pessoas, né? Pobre dessas pessoas. Então, aprender que somos todos iguais. Se você teve a felicidade, a oportunidade de ter um estudo melhor, né? Ter mais conhecimento e galgou uma profissão mais elevada, aí que você tem que ter, junto com essa inteligência, junto com essa sabedoria, você tem que ter mais responsabilidade na parte da moral, né? E aí tratar os outros melhores ainda, né? Hoje é muito comum, graças a Deus comigo, se aconteceu foi muito poucas vezes, acho que 1 ou 2 vezes. Mas é muito comum hoje os médicos na correria, né, no caos que está a saúde, o médico às vezes nem olha para a cara do paciente, né? Continua escrevendo e o que você tem? A pessoa tem que saber o que tem, não é o médico que tem que saber. E
sabe, você vai lá, quando você vai num médico, você que é Você um tem profissional, tem uma expectativas, né? expectativa, né, de Nós uma temos pessoa, uma expectativa. além de receitar, pelo menos olhar, escutar, né, o que você está sentindo, né? Então é uma profissão tão nobre, uma profissão tão bonita, né? E pobre desses que, não sei, estudam tanto, né? E às vezes são bons médicos, tô falando desmerecendo, às vezes são bons médicos. É que às vezes o paciente mas não espera tem, um pouquinho mais. mas não tem aquela humanidade, aquela, Mais sabe? do que só a receita, né? Às vezes ele espera um pouquinho mais, um Em pouquinho mais de compensação, atenção. tem médicos que parece um parente, né? Você chega, já te recebe com um sorriso, já com brincadeira, né? Ah, o que você tá sentindo? Isso não é nada, bicho, isso aí. Tá chorando por causa disso, né? E já, sabe, faz a pessoa sair de lá muito melhor que chegou, sem ainda nem dar nenhum remédio, né? Então, é isso. A vida é isso. Estou usando exemplo de médico, mas assim, pode ser com qualquer um. E sem mencionar, assim, que o nosso corpo, ele é muito frágil. Ele é tão frágil. Às vezes você cai na rua e você é tão arrogante que você depende de um outro desconhecido para te levantar daquela rua, da calçada que você caiu. Às vezes você cai sozinho e você depende do outro. Você sempre vai depender de outro. Às vezes um desconhecido. Então, temos aí um caso conhecido da menina que, né, caiu no vulcão e foi um desconhecido que levou ela lá. Uma pessoa que ela não conhecia, que fez o socorro e tirou ela daquele lugar. Ela sem vida já. Mas resgatou nós o corpo, dependemos, né, das pessoas e que nós não conhecemos. Sabe? Então, assim, nosso corpo ele é muito frágil. A vida, né? A frágil, vida, né? é frágil. Então, nós dependemos do outro. Dependemos. Às vezes você fala assim, mas aquele lá nem conheço, não sei. Às vezes você vê todo dia. E às vezes é aquele que vai te ajudar na hora que você caiu no chão. Né? Então, assim, infeliz daquele que se satisfaz, né, com a amargura do outro, porque quando tem a chance de humilhar, de pisar, sim, né, de tratar mal, assim o faz, né? Então, mas tem dos dois lados. Você falou né? Nós vemos também quando a gente tá aí, as pessoas elas fazem um terror também com as outras quando como é que se diz? Em outra posição. Às vezes está precisando do auxílio, e tá xingando, né? Tá precisando da ajuda daquela pessoa e tá xingando. Sim. Então, assim, tem os dois lados. Não precisa ser uma posição social ou uma posição maior. Às vezes aquele que tá lá embaixo também agride e ofende, sabe? Aquele que vai tratar, aquele que vai cuidar dele. Então, assim, isso acontece. Sim, não a falta de... Tá tão baixo a cordialidade, a falta de moral, sim, falta dos bons costumes, tá tão então, para baixo, a gente não pode colocar posição social, porque tem gente que destrata, depende daquela pessoa, depende do outro e tá destratando, gritando, xingando, falando. Então, assim, é dos dois lados, né? Não depende da posição, não. É a falta do caráter, da moral, isso está em extinção hoje, né? Tá, porque eu digo que eu acho que vem tudo do início, que é a criação, né? A criação tá se perdendo, os pais estão conseguindo passar para os filhos os valores. Não sei, seja por causa
a tecnologia, a facilidade de acesso às informações, né? E aí as coisas que eram comum, né? Aquele pai, aquela mãe que cobrava os filhos, se acham antiquados se fizer isso hoje, né? Já não quer mais, sabe? Não quer mais ter aquela relação de pai, de mãe e filho. Querem tratar os filhos como um amiguinho, como um, sabe? E vai se perdendo, e as cobranças vão sendo cada vez menores. As cobranças, né, são as mesmas, as responsabilidades são as mesmas, então, né? Mas vão deixando, vão achando mais fácil, né? Os pais cada vez também trabalhando, sim, as mães trabalhando fora, os pais às vezes ficam o dia inteiro sem ver os filhos, aí não querem dar bronca. Então sabe? É o mundo moderno, né? Sim. É o mundo moderno. Só que a consequência a gente vai vendo assim, é uma sociedade que vai ficando cada vez mais bruta, né? Vamos dizer assim. O que nós avançamos na tecnologia, o que avançamos em tantas coisas, nós regredimos nos bons costumes, né? Na educação, né? No caráter em si, né? Então, é muito triste essa parte. É muito triste. Mas vamos ter fé que tudo tem que ter a piora para depois, né? Tem que ver onde errou. Onde errou para depois... Onde está errando e ajustar. E ajustando, né? Vamos ter fé que as novas gerações aí venham para consertar, né? A gente tem tempo de seguir. Pode seguir o estudo? Pode, item 28, né? Isso. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? São Luís, Paris, 1860. É muito importante isso aqui. Isso aqui tem uns pontos de vistas, que fala, mas se cabe nós ajudarmos o próximo, né? Se cabe nós fazer o sofrimento o menos possível, será que não estaríamos agindo certo, poupando uma pessoa que está em agonia, poupando-lhe esse sofrimento, né? Com o abreviamento da morte. E antes de estudar espiritismo, eu pensava nisso aí também, né? Que é natural nós pôr essa pergunta, né? Vamos depois seguir. E depois seguir. A gente E depois você vai comentar. E depois a gente começa a estudar, né? E então é uma pergunta muito importante, sabe? Não que ninguém vai sair por aí abreviando a vida de ninguém, mas eu digo de sentimentos. Sim. Porque, veja bem, o nosso sentimento é muito forte. Questionando por quê, sim, né? E o que a gente passa é muito forte. As vibrações que você passa é muito forte. Então, quando você tá lá, sabe daquela pessoa tá assim, você passa, mas eu devia, né?
Não e devia partir deixar logo, sofrer não ficar tanto. sofrer tanto. Uhum. Então, não parece, mas isso é muito forte. Então, peço que eu não deixei você seguir. Peço muita atenção nessa pergunta, muita atenção nesse item, pois é muito importante esse conhecimento, né? Então, vou repetir a pergunta de novo. Isso. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? São Luís, Paris, 1860. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para que em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo? Ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas, se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, aí vem a resposta, né? Aí vem a resposta. Pois o último segundo ali de clarão, no último segundo de suspiro vem o arrependimento. Quantas lhe é poupado, né? Às vezes foi o objetivo da vida toda. Da vida toda. Então, não cabe a nós abreviarmos o sofrimento através do final da vida, através da morte, abreviar com a morte. Temos que fazer de tudo para a pessoa ter o mínimo de sofrimento possível, né? Cuidar, geralmente, quando se pensa nisso, a pessoa está acamada há muito tempo, então cuidar das feridas, cuidar dos músculos, não deixar atrofiar, mesmo com a pessoa inconsciente, né? Eu vi minha avózinha assim, acabando na cama, e eu pensava, poxa, por que Deus já não leva, né? Já velhinha, muitas dores, ela não se mexia mais. Então, à noite tinha que virar ela,
Aí começava a doer, a única coisa que ia fazer era gemir, ela não falava mais, não tinha mais consciência, né? Não conversava, não conhecia ninguém mais. E eu pensava, por que Deus não leva, né? Porque ela, nossa, com mais de ano. A saúde dela era boa, né? Comia bem, era bem cuidada. Mas era um sofrimento, porque era muita dor, né? Tinha passado por uma operação, tinha posto pino, né? Então era muita dor que ela sentia. E eu falava, pensava, poxa, pedia para Deus. Mas depois disso tudo, comecei a estudar, né? E que adulto, eu era jovem nessa época, um mocinho, tinha meus 14, 15 anos. Depois casamos, começamos a estudar, né? Você começou antes de mim. E hoje eu vejo que esses momentos de dor, de sofrimento dela, quanto não abreviou o sofrimento de vidas futuras, né? Quanto ela não avançou, né? Nas suas faltas, né? Na sua progressão, né? Então, quando a gente vê uma pessoa assim, a gente não deve pedir para Deus levar, deve pedir para que seja feito a vontade de Deus. E para aquela pessoa naquela condição, nós temos que pedir para que o espírito não precisa ficar ali naquele corpinho, né? Enquanto ela está inconsciente, que nesses momentos o espírito possa ser guiado pelos seus mentores, seus anjos da guarda, e que possa aproveitar desse momento para que ele aprenda o porquê daquilo. Tem um entendimento. Tem um entendimento, né? Então é isso que a gente deve pedir. Nós temos agora um outro caso de uma conhecida, né? Não é parente nosso, uma conhecida, que depois de um acidente banal, um acidente de alimentação, de alergia. Gravíssimo, né? É, uma coisa banal, mas que foi tão grave para ela, né? Que é a alergia de camarão, né? E a gente sabe da situação dela, já acho que já faz uns 10 anos. Se não fizer, tá por volta de 10 anos na cama, né? Então, a gente pede para Deus toda vez aqui, leva o pensamento a ela e pede para Deus que se ela tá ali, tá sendo bem cuidada, né? Que ela possa, enquanto estiver inconsciente, que o seu espírito possa ter essa chance de aproveitar esse momento, né? E de ser levado, ser encaminhado, aprender, né? E a gente sabe que vai aprender, né? Sim. Então é isso essas as vibrações que a gente tem que emanar. E não que seja abreviado a vida, né? Que essa só mesmo Deus
É que possa, que sabe, né? O quanto tempo ela ainda tem pela frente aqui, né? Mas graças a Deus é uma pessoa queridíssima, né? Muito amada. Muito amada. Muito querida. Uhum. E muita gente quer o bem dela. Sim. Da família, né? Eu acho que ela vai passar isso com certeza, tá passando com muita força, muito ela, mérito, né? com mérito, ela e os pais. Sim. Né? Todas as nossas reuniões sempre pedimos por ela, né? Por essa família linda. Então eu fico um exemplo, né? É um tema que muito difícil, porque a gente, na nossa ignorância, né? A gente acha que se não tem chance de voltar, né? Se não tem... Uhum. Não, por que não encerrar, Sim. né, o sofrimento? Então fica aqui a resposta. Nos deram, né? Nossos irmãos espíritas, que através de Allan Kardec fez essa belíssima obra, nos ensinando, dando essas lições maravilhosas, né? Que faz nós estudarmos e devagarzinho progredindo um pouquinho cada vez mais, né? Então, nunca abreviar um segundo sequer da nossa vida. Essa vida que é um ato divino, um presente de Deus, uma oportunidade única, né? De podermos estar aqui encarnados, aonde só através das nossas encarnações e encarnações temos a oportunidade de progredir, nos melhorarmos, né? E seguir na missão que é a progressão espiritual, né? E cabe a nós cuidarmos do melhor possível da nossa vida, fazendo sempre o bem, sempre ter a caridade, o amor ao próximo como metas, né? E o otimismo, nunca Otimismo, desistir. Isso é o mais o trabalho, importante. né? Porque é do trabalho que a gente consegue tá aí nessa caminhada né? De progressão. Quando falo trabalho, não é só o trabalho na labuta, não, né? Comercial, mas em no trabalho, em todo o seu, em toda a atividade, seja ela financeira, seja ela ligada ao próximo, né? Mas Também de melhorar-nos a nós também, porque a nós gente também estudos, né? nos estudos, sempre estudando, interessado em alguma Toda e coisa qualquer nova, atividade, porque tudo que né? a gente aprende, tudo que nós aprendemos, seja o que for, nós não perdemos nas nossas reencarnações, né? A gente fica lá guardadinho e às vezes nas outras elas vêm, né? Quem tem dom para música, eu falo, eu não tenho dom nenhum para música, nada de instrumento, nem de canto, nem de nada. A gente vem com esse dom porque nós já estudamos isso em outras reencarnações, né? Quantas crianças vêm aí tocando piano, falando outras línguas de bebê? Não. Então, é o trabalho, assim, de se interessar por alguma coisa, se melhorar você, o seu eu, né? Uhum. Esse também é um trabalho, né? Pesquisar algumas coisas, que nem planta, nome de... Tem gente que tem tanta facilidade de gravar essas coisas, e compor, né? Então, assim, são infinitas as coisas que a gente pode também trabalhar e aprender, né? Pra gente poder guardar pra gente nas nossas gavetinhas aqui.
poder levar junto, que é a única coisa que a gente leva. Que nem nossos irmãos aqui nos ensina, né? Que o único período de descanso nosso é enquanto o espírito está esperando ali os 9 meses da formação do corpo, né? E aproveita que é o único momento de descanso. Fora isso, é trabalho, né? Não tem. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Então não pensa você que vou desencarnar e vou ficar batendo asinhas, dormindo. os dias. Não. O trabalho vai estar sempre junto, né? E graças a Deus que temos o trabalho. Graças a Deus. Principalmente esse de estudarmos, de estar junto com vocês, né? Através da internet, através do YouTube, né? Podemos estar aí juntos, em vários lares aí, levando um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do estudo. E nisso aproveitar, agradecer a todos, agradecer a todos que nos assistem, né, Fábio? E pedir hoje, com essa última lição, pedir por todos os acamados, nos hospitais, nas clínicas, em casa, aos cuidados da família, os asilos, né? As casas de saúde. Pedir por todos. Das crianças que cuidam das crianças, né? Por todos. E que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, possa, através dos irmãos trabalhadores, dos anjos da guarda, emanar muita força, muita luz, muita resignação, né? E que possam cada vez mais ter a fé, a força, pois em algum momento tudo passa. Isso e tudo é uma prova, melhora, né? Se Deus quiser, nós vamos passar todos pela prova e vamos melhorar, se Deus quiser. Que nós escolhemos aí, se Deus quiser. Então, fica nosso abraço a todos. Não esqueçam de, quiser mandar os nomes para as orações, alguma pergunta, fiquem à vontade. Estaremos sempre com boa vontade, sempre de responder, de encaminhar os nomes aqui, né? E até a próxima semana, se Deus quiser, Ele há de querer. E deixar um abraço para todos, um friozinho, não esquecer do frio, de revirar os guarda-roupas, né? Os armários, pegar aquelas roupas que já não usam mais, né? As roupas que estão boas ainda, mas um motivo ou outro não pode não ser usa, útil para outra não, pessoa, não né? esquecer de deixar nas campanhas de agasalho, que é muito fazendo. importante. Está muito frio, né? Esse ano o frio vai ser rigoroso, então não esqueçam de fazer isso. Perde um tempinho ali e revira o armário, que sempre tem alguma coisa ali que pode não ser mais útil para você, mas é muito importante para outras pessoas que precisam, né? E até a próxima semana, se Deus quiser. Todos com Deus. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marcela. Um forte abraço para todos. Até mais.